Oi, meu povo querido. Trouxe para vocês aqui mais umas pérolas que o pessoal fala por aí, que é impressionante. Mas, como diz o ditado, é melhor ouvir isso que ser surdo? Então eu fiz uma nova coletânea, mais uma coletânea, para mostrar a vocês o que se fala por aí. Algumas coisas são regionalismos, são expressões e gírias que você, como o Brasil é um país imenso, se você colocar um gaúcho para conversar com um cearense, os dois não vão se entender porque não é o mesmo idioma. É uma coisa muito, muito interessante isso, porque o Brasil é um país de tamanho continental, né? Então tem seus regionalismos. Mas fora os regionalismos, tem os absurdos mesmo, que o pessoal faz questão de matar bem a língua portuguesa, porque é uma língua viva, né? Então eles fazem questão de matar com maestria essa nossa língua portuguesa. Isso, a minha parte 2 dessa nossa sessão Palavreando, ela começou com uma frase que eu vi no jornalista falando numa rede nacional de televisão, num jornalismo, quer dizer, uma rede muito séria, e ele me vem com escassez de falta de mão de obra. Vamos tentar entender. Se é uma escassez de falta de mão de obra, então quer dizer que está sobrando mão de obra? O que está acontecendo aqui? Realmente, aquilo ali badalou no meu ouvido como se fosse um sino de catedral. Não dá. Essa eu realmente não consegui entender. Aí eu me lembrei de um amigo meu que estava falando a mãe dele estava reclamando que a máquina de lavar roupa estava dando problema. Ele vira e fala, mas também ela fica debaixo do sol 24 horas por dia? Aí eu falei, menos, né? Por favor, 12 horas tá bom. 24 horas debaixo do sol não dá, não. São só 12, tá? E olhe lá, dependendo do ano, da época do ano. Não, essa não é muito boa, mas fica debaixo do sol 24 horas por dia é ótimo. E outra coisa que o pessoal tem mania de falar que me dá uma agonia, me dá uma gastura, como dizem os capixabas, é o tal de correr atrás. Pode deixar que eu vou correr atrás. Estou correndo atrás. Gente, quem corre atrás chega no mínimo em segundo lugar. Se não chegar no último, né? Você tem que correr na frente para poder ganhar o prêmio. Agora, correr atrás é forte. E o pior é que todo mundo usa, gente. Como é que pode, né? O negócio pegou de uma maneira que ficou na linguagem popular. Agora todo mundo está correndo atrás. Pode deixar que eu estou correndo atrás. Jesus. Fora os pleonasmos, né? Subir para cima, descer para baixo. Isso aí é o que a gente faz de brincadeira. Isso, entrar para dentro, sair para fora. Isso aí não pode, gente. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Isso aí, mas vocês aí já estão sabendo, né? Não. Outras são as cacofonias. Ela tinha, não é cerveja, não é garrafa, não, é latinha. Ela tinha passado por aqui. Foi a garrafa que passou por aqui ou foi a latinha? Não dá, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, loteria esportiva. Ele não joga porque ele nunca ganha. Essa é feia, né? Ai, é de doer. Então vamos evitar. Outra que eu não aguento. Da vez passada. E eu perguntei da mosca frita, como é que ficou? Que a vez passada, aí vocês não precisam nem explicar mais, né? A mosca frita, né? Jesus. Outra alternativa. Gente, alternativa já significa que é o plano B, certo? Então, se você tem uma outra alternativa, seria um plano C, talvez? Como eu disse para minha amiga sobre um livro, eu estava lendo A Dama das Camélias, e eu falei para ela, estou relendo novamente A Dama das Camélias. Eu falei, antes que você diga alguma coisa, não é um pleonasmo, é porque é a terceira vez que eu estou lendo o livro. Então, eu estou relendo novamente. Mas aí você tem que explicar. É que nem a minha mãe costumava fazer na questão do mim antes do verbo. Tem que ter uma vírgula, porque verbo, mim não faz nada. Mim, índio, how. Eu faço. Você faz. Mim não faz. Então, a minha mãe costumava falar a vírgula. Ela dizia, para mim, vírgula, fazer isso assim, assim, e continuava a frase. Porque para mim fazer, mim não faz. Mim é índio, para eu fazer. Correto? Combinado assim? Tá.
Agora, você ganha grátis de graça sem pagar nada. 0800. Tem uma propaganda aí de uma cinta na televisão que é até muito engraçado. Tem 80% de desconto, você ganha uma outra grátis, sem pagar nada. E você pode parcelar em até 12 vezes, você ganha mais não sei quantas necessaires, não sei quanto brinde, um relógio, não sei o quê. Gente, eu ligo para lá dizendo, gente, vamos combinar? Me manda a segunda grátis, que o frete já está pago mesmo, então aí eu fico só com a segunda grátis, tá bom? O resto vocês podem ficar para vocês. É uma coisa de doido se você fosse fiar nessas propagandas de televisão. E são insistentes as bichinhas, essas propagandas massificantes de televisão. A gente tem que tomar cuidado. Agora, a gente também tem que separar o que é regionalismo. O que é regionalismo, a gente pode até não botar no papel. A gente não deve botar no papel. Mas falando, é uma coisa interessante que vira um vício. Por exemplo, o carioca não fala mesmo, o carioca fala mesmo. Aí, mesmo, você vai mesmo lá no supermercado hoje? Você vai mesmo assistir o jogo de futebol no domingo? Agora ninguém vai escrever mesmo, certo? Vai escrever mesmo. Aqui no Espírito Santo eu peguei um vício que eu vi governador, eu vi senador da República, eu vi prefeitos e deputados, gente assim, sabe que é médico, educador inclusive, né? Economista, com títulos, né? Gente com títulos falando, quando eles vieram da Itália, quando eu vier da próxima vez aqui no município de vocês. Quer dizer, isso não é só para o pessoal de classe baixa, não, e de sem cultura, não. Os tops daqui do Espírito Santo falam desse jeito porque é um regionalismo. Isso eu entendo como uma fusão cultural, linguística do italiano, porque aqui no Espírito Santo a influência italiana é enorme. Então, esse vieram tem todo o som do italiano. Outra que também falam que é a cara da Itália, né? do sotaque italiano. Conzinha. Eu vou estar lá na Conzinha. É bem italiano. E outra, esmagrecer. Essa eu consegui decifrar. Esmagrecer. Você viu como é que a Mônica esmagreceu? Porque em italiano, o verbo emagrecer é smagrire. Então, juntou os dois. O português com o italiano ficou esmagrecer. Então, você tem que respeitar isso. A regionalidade. Não é perdoável escrever, mas falar, você, como natural do local, você pode até, como o baiano fala maninha, painho, aí os paulistas falam mano, meu, ei, entendeu? Então, você tem que respeitar também, né? O gaúcho, por exemplo, ele usa o tu, mas com a conjunção verbal errada, né? Com a fase verbal errada. Ele fala tu faz, tu vai. Então, quer dizer, e já é do gaúcho mesmo, certo? E nós temos que tomar cuidado quando formos usar esse tipo de linguagem, né, regionalista. Aqui, por exemplo, tem o que eu falei para vocês, gastura. Gastura é uma palavra que você só encontra aqui no Espírito Santo. Outra também que eu aprendi, sururu. Sururu eu já falei para vocês nos vídeos das praias. Sururu é marisco. Fazer uma moquequinha de sururu é top, é uma delícia. E outro que eu vou fazer um vídeo bacana para mostrar para vocês é sobre a cultura, uma fazenda de mariscos, de sururu, no caso, aqui em Anchieta, que eles pegam, tem todo andares de tela, como se fosse um tubo, vocês vão ver no vídeo, que em cada nível de crescimento do sururu, eles vão subindo a plataforma ou descendo a plataforma, não sei, vou aprender com eles lá. Eles vão mudando desde a fecundação do marisco até o crescimento dele completo, e aí retiram para vender. Eles ficam enormes, porque eles não têm predadores naturais, né? E em mar alto, então também não tem poluição, porque os mariscos são os filtros, né?
do mar. Tudo que é coisa poluída, eles filtram e absorvem. Então, esses são puríssimos, são uma delícia. Isso aí é um capítulo à parte que nós vamos conversar. Agora nós estamos falando sobre palavreando, certo? Então, duas outras que eu achei impressionante aqui no Espírito Santo. Intertido. Eu vi, gente, uma professora daqui do Espírito Santo. Eu não percebi, porque eu estava intertida. Gente, intertida? Não seria entretida? Entreter, do verbo entreter, que vem de entretenimento, que é o substantivo. Então, eu estava entretida com a televisão quando a criança tomou um tombo, e não intertida. Mas também é regionalismo, certo? E polca. Uma vez, uma pessoa veio fazer um serviço aqui em casa, e aí olha para minha cara e pergunta, cadê a polca? Eu falei, polca? Sim, cadê a polca? Eu preciso da polca. Eu falei, polca, que eu saiba, é uma dança polonesa, né? Polaca, é a polca. Não, a polca para enfiar no parafuso. Você está falando da porca. Aí fui lá e busquei a porca para o parafuso dele, a polca para o parafuso da figura. É uma coisa impressionante, é regionalismo mesmo, é a coisa do italiano que eu tenho falado para vocês. Não? Outra coisa também que eu achei muito bonitinho, aqui não tem lagartixa, tem taruíra, é o mesmíssimo bicho, mas a lagartixa aqui é taruíra. E a bolinha de gude, nossa, é boleba, jogar boleba, legal, né? Há dois pontos opostos entre a diferença e o erro, certo? Diferença cultural é uma coisa, errar é outra, tá? Então vamos separar bem as coisas. E outra coisa que é bem regionalístico aqui é o tal de ruim. Ruim no Espírito Santo tem feminino e masculino. Sério? Ô mulher ruinha! É sério, aquele homem é ruim. Aí eu ouvi uma vez uma diretora de escola numa reunião que ela andava meio doente. Aí perguntaram para ela, como é que você está hoje? Eu tô meia ruinha. Diretora de escola municipal. Né? Fazer o quê? Entregar na mão de Deus, né? São os maiores dicionaristas do Brasil. Antônio Guaz e Aurélio Buarque de Holanda, certo? Outra também que dá para você rir bastante é com as músicas, né? Com as músicas de hoje, sertanejo, forró, aquele tal de funk, né? Que eles costumam errar bastante. Aí tem um sertanejo que diz que quem gosta de rodeio bate palma com a mão. Vai bater palma com o que, Jesus? Vai bater palma com a cabeça? Vai bater palma com o pé? Vai bater palmas com a mão, lógico, é óbvio. Ululante, não? Essa é outra. Então, gritar alto. O pessoal de vez em quando usa gritar alto. A minha mãe que dizia o contrário. Grita baixo, por favor. Quando a gente estava fazendo muita ruaça, muita zoeira, mamãe, gente, grita baixo, por favor. Minha mãe era muito engraçada. Ela fazia umas coisas e dizia umas coisas muito engraçadas. Países do mundo. Óbvio. São países de onde? Países de Marte? Da Lua? De outro planeta? De outra estratosfera? Então, os países do mundo é um pleonasmo, é uma repetição do que você já está dizendo. Aí você tem também elo de ligação, multidão de gente, fato real. Esse é um absurdo. Se é fato, é real. Entendeu? E vamos por aí. Panorama geral. Panorama geral. Claro, se é um panorama, você está pegando a amplitude do assunto ou da imagem, certo? Então, gente, isso aí são erros, não são vícios de linguagem. E também o que acontece muito é o erro do plural, que eu, quando dava aula de inglês, eu tinha muita dificuldade de explicar o inglês para os alunos, porque se os alunos já não falavam o plural em português, como é que eu ia explicar que calças é plural? São duas pernas. Os meus tênis são dois, eles vêm aos pares, né? Ou então, por exemplo, óculos. Óculos são os meus óculos. Um óculo, outro óculo. São duas lentes. Óculo é sinônimo de lente. Então, quando tem duas lentes,
são os meus óculos. Quando tem uma lente só, é o monóculo, aquele que botava aqui antigamente, que ficava preso por um fio, por um cordão, geralmente de ouro, né, num alfinete na roupa, para não cair no chão e quebrar. Mas era um monóculo. Quando são duas lentes, é um par de óculos. Aí você quer falar isso em inglês, que no inglês é plural. No inglês você fala, as minhas meias. Mamãe, onde estão os meus tênis? Lógico, são 2, senão eu te dou um só. Eu brinco com o pessoal quando fala, vou escovar o dente. Eu falei, aproveita e escova os outros 31. Vou lavar a mão para almoçar. Aproveita e lava a outra também. Né? Pentear o cabelo. Gente, o meu cabelo já é tão fininho, se eu for pentear um só de cada vez, vai dar um trabalhão. Então, costas. As minhas costas, no singular, é a costa do Brasil, o litoral brasileiro. Agora, quando eu estou falando a meu respeito da parte física, biológica, anatômica, são as minhas costas, certo? É a mesma qualidade plural que você tem dos meus óculos. Agora ainda vou pesquisar mais sobre esse negócio das minhas costas. Por que as costas da gente são no plural, se nós só temos uma? Mas foi exigido pela regra. E tem outras coisas mais que ainda vai dar pano para manga para a gente conversar, tá? Sobre plurais, então, tem plural que ninguém nem acredita que exista e que são aceitos. Eu comentei isso no outro, sobre ancião, né? Que tem 3 plurais válidos. Anciãos, anciães e anciões. Guardiões e guardiães. E coisas assim ali no gênero. O português é uma língua muito complicada. Quando o pessoal fala para mim, eu não consigo aprender inglês. Gente, o inglês é muito mais fácil do que o português. Porque o inglês é menos complicada a gramática. Tem menos opções gramaticais. Por isso, o gerundismo do telemarketing, a moda telemarketing de falar, eu vou estar passando, eu vou estar encaminhando, eu vou estar enviando. Isso é porque no inglês, se você for traduzir ao pé da letra, eu não vou falar inglês aqui com vocês, porque seria até uma falta de respeito com quem não fala. Mas se você for traduzir ao pé da letra, o inglês ele usa os 3 verbos para poder fazer um. Como nós temos aqui, encaminharei, eles não conseguem falar isso, e não tem verbo para isso, para esse tipo. Então eu vou estar encaminhando. Eles têm que juntar 2 ou mais verbos para a frase fazer sentido. Uma que eu tenho que falar em inglês porque até soa estranho no ouvido. Eu não costumo usar muito, não. I'm going to go. Eu estou indo ir. I'm going to go. É um futuro imediato, certo? Eles não têm outra... Tem outra opção. I will go. Eu irei. Mas eu estou indo. I'm going to go. É complicado o negócio. E complicado porque a gente que complicou. O português complicou. Porque o inglês ele facilita a vida de todo mundo. É uma das gramáticas mais simples. Mas isso aí é um outro capítulo. Se vocês quiserem que eu comece a explicar o inglês, que o pessoal tem gente que a única coisa que viu de inglês foi no colégio, o verbo to be, e não conseguiu aprender. Mas esse é um outro capítulo para um novo bate-papo entre a gente na sessão Palavreando. E por falar em palavras, vamos falar da palavra inscrição. Vamos nos inscrever no canal, vamos clicar no sininho preto, que o sininho preto comunica todas as postagens novas no YouTube. O próprio YouTube avisa você por e-mail, por aviso, por sinal, ele sinaliza você que tem uma postagem nova no canal. E também curtam, botam o like de vocês, botam dislike, dizem assim, Mônica, tu é chata pra caramba, fala muito, aí isso ajuda a gente, mas tem que dizer o porquê que deu o dislike, tá? A gente precisa melhorar a qualidade do nosso canal, e para isso nós temos que bater a meta de, vocês lembram? 10 mil inscritos. Vamos nessa, tá? Rumo aos 10 mil inscritos, e eu agradeço a atenção de vocês, e até a próxima.